Olá, amigos, internautas, participantes do nosso Shiur Talmidim, nosso curso de conversão. Vamos continuar as nossas palestras. Hoje nós vamos enfocar um tema muito importante, que por ocasião deste programa é justamente a Parashá de Noah, a Parashá de Korah. A Parashá de Korah. Então nós vamos enfocar essa Parashá porque ela é muito importante, principalmente para vocês que estão fazendo esse curso. São definições, são coisas, são detalhes que vocês precisam conhecer. Yaakov? Shalom Aleichem, paz seja convosco. É mais uma oportunidade, mais uma rica oportunidade que o Eterno nos concede para falarmos desse assunto tão importante e tão relevante nos nossos dias. Porque falar sobre a Parashá de Korah é falar sobre liderança e é falar sobre outros aspectos que envolvem essa Parashá. A Parashá de Korah está no capítulo 16 de Números. Caso queiram abrir aí as Bíblias, vamos abrir. Números capítulo 16. E ela enfoca uma revolta, uma rebelião. O título aqui na minha versão da Bíblia diz: A rebelião de Coré, Datã e Abirão. E é muito importante a gente levar em consideração que tanto Coré como Datã e Abirão, e aparece um outro personagem, o Om, também no meio, mas ele sai de cena depois. Nós entendemos que estes três líderes eram líderes de 1000, possuíam uma função de liderar uma grande parte da comunidade de Israel naquele trabalho que Moshe, Rabbeinu, Yehoshua e Arão estavam fazendo, que era tirar o nosso povo do Egito e conduzi-lo até a terra de Canaã. E o texto fala que eles se levantaram, capítulo 16, versículo 2, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamando ao ajuntamento varões de nome. Então você veja bem que essa rebelião, o Yaakov, não eram apenas os 3 ou os 4 líderes, Não. mas havia ainda mais 250 príncipes de Israel. Muito provavelmente esses 250 príncipes principais eram também líderes de 1000. Esses líderes, Sim. esses príncipes. Então, eles fizeram um ajuntamento, não é? Korah, Datã e Abirão fez um ajuntamento, conseguiu cativar, ganhar esses 250 líderes e com a ajuda desses 250 líderes promoveram então uma rebelião contra Moshe. O verso 3 diz assim: E congregaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: Demais é já, pois toda a congregação é santa, todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Posso fazer uma leitura numa outra tradução? Pode. Tradução da versão internacional. No versículo 3 vai dizer: Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. E lhe disseram: Basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Ou seja, Moisés, Arão, não estava se colocando acima, eles estavam acima. Moisés foi escolhido. Aí a gente tem que se ligar, quando a gente se levanta contra alguém,
de alguma maneira, a gente tem que procurar conhecer as coisas. Não foi Moisés e Arão que se colocaram sobre o povo. Foi Deus que os chamou. Exatamente. Primeiramente, Deus chama Moisés. Moisés era um príncipe no Egito. Quem sabe seria até o próximo faraó do Egito. E Moisés, quando tinha 40 anos de idade, ele foi chamado por Deus para fazer esse trabalho, para tirar o povo de Israel do Egito. Mas, antes desse trabalho, Deus manda Moisés para o deserto. Ele sai de uma vida de príncipe, uma vida real, de dentro do palácio, e vai para uma outra terra, e vai se tornar um pastor de ovelhas. E lá, ele vai viver 40 anos. Deus prepara Moisés para aquele trabalho. Eu entendo que se Deus tivesse pego Moisés do palácio já para tirar o povo, ele não ia aguentar. Ele não ia estar psicologicamente preparado para tirar o povo do Egito. Então Deus manda ele passar esses 40 anos no deserto. Deus sempre nos prova para ver se nós estamos à altura de fazer o trabalho. E os 3 ícones dentro da Escritura, Moshe, Davi e Yeshua, os 3, em cada tempo, foram pastores de ovelha. Sim, até porque no caso de pastor de ovelha, né, que é uma coisa figurativa, eles seriam pastores de ovelhas humanas, né? Então você tem que aprender a lidar com pessoas, que cada pessoa é uma pessoa, não são iguais. As ovelhas também não são iguais, uma ovelha tem diferença da outra. Pensamentos diferentes, né? histórias As lutas, diferentes, a maneira de manter o rebanho unido. E levanta então, naquela altura, Coré, Datã e Abirão, questionando e colocando que foi Moisés que se impôs. Agora ele usou um argumento aqui, ele não chegou na congregação assim, de qualquer maneira. Ele chegou na congregação questionando e elogiando a congregação. Olha, toda a congregação é santa, todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Agora, quem é você, Moisés, não é? Quem é você, Arão, que se elevam perante o povo do Senhor? Aí, feito isso, o que aconteceu? Moisés ouviu isso, caiu com o seu rosto, Moisés ficou apavorado, vamos dizer assim, Moisés ficou chocado com aquela situação e falou a Coré e a toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é dele, né? E quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Então Moisés fala, o dia seguinte, né, está chegando aí, então aí nós vamos ver com quem que Deus está. E um outro aspecto para abordar no versículo antes que o senhor estava falando, quando eles estavam lá no Egito, Coré, Datã e Abirão estavam lá também. Então toda a congregação santa, quem colocou você sobre nós? Ou seja, o Eterno não podia ter chamado então Coré, Datã e Abirão? Ele sabia que era Deus. Não, né? Podiam ter colocado aqueles 3 então como cabeça, Claro. como os maiores, mas não. Chamou Moshe Rabbeinu. Ou seja, a eleição partiu do Eterno. O chamado de Moshe O chamado partiu do Eterno. tem a ver também com a capacidade de Moshe. Exatamente. Com a competência de Moshe. Moshe tinha conhecimento ali no Vasto Egito, era um conhecimento. líder. Não é? Então, Coré, Datã e Abirão não estavam, Da obviamente, maior potência da época. preparados. Ele tinha conhecimento Eu da quero maior lembrar um potência da época. detalhe importante. Você sabia que Coré era primo de Moshe? Sim. Pois é, parente dele, hein? Parente. O Radachá vai dizer que seus maiores inimigos serão vossos próprios parentes. Pois é, da sua família, né? Aí Moisés diz então para eles: fazei isso, tomai vós incensários, Coré e toda a congregação, sua congregação, né, os que apoiavam Coré, né? E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incensos perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. E disse mais Moisés a Coré: ouvi-me agora, filhos de Levi. Porventura pouco é para vós,
e que pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, que está perante a congregação para ministrar-lhes, e fez chegar todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda procurais também o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estáis contra o Senhor. Olha só, Moshe esclarecendo para ele, olha, vocês foram chamados, vocês são da tribo de Levi, vocês foram chamados para nos ajudar, agora vocês querem também o sacerdócio. Para realizarem o trabalho no tabernáculo. Né? Não é bastante para vocês a posição que vocês ocupam na tribo de Levi, agora vocês querem também o sacerdócio, não é? E Moisés, então, chama a atenção deles e diz, verso 11, pelo que tu e toda a tua congregação congregada estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele? Né? E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Então a reação deles foi o seguinte, Moisés queria conversar com eles, eles se recusaram, não queremos conversa. Não subiremos. Porventura pouco é que nos fizesse subir, aí eles começam a reclamar de Moisés, né? De uma terra que mana leite e mel, para nos matares nesse deserto, senão que também totalmente te assenhoreais de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos campos e vinhas em herança. Porventura arrancais os olhos a estes homens? Não subiremos. Agora vem um detalhe importante aqui, que está no verso 14? 16. Vamos ler o 15 primeiro. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, Moisés fala com Deus, né? Não atentes para a sua oferta. Porque Coré, ele queria fazer a oferta para Deus. Aí Moshe fala, Senhor, não atente para a oferta de Coré. Não atente. Nessa passagem, me lembro de Yeshayahu, né, dizer que esse povo, ele com seus lábios, ele me honram, né? Com seus lábios ele me honra, mas as suas atitudes são más. Faziam sacrifícios e mais sacrifício pelos pecados, mas o coração estava afastado. Datã, Coré e Abirão, eles queriam falar bem da congregação, queriam mostrar uma aparência de um tzadik, mas a intenção deles era má. Aí Moisés fala para Deus não aceitar o serviço deles, né? Não aceite, Senhor, não aceite o serviço deles. E ele diz, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré, tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E aí vem, na sequência, né? Você vai encontrar aqui eles preparando para aquele momento. Coré, no verso 19, e Coré fez ajuntar contra eles toda a nação, a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento, como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-se-á tu, tanto contra toda essa congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda essa congregação, dizendo, levantai-vos de redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel.
E falou à congregação dizendo, desviai-vos, peço, das tendas desses homens ímpios. Ó, gente, quando a gente apoia uma rebelião, o fato da gente estar junto significa um apoio. Sim. Nenhuma pessoa que tenha a intenção de ser rebelde contra Deus e que procurar falar com um, falar com o outro, e ninguém concordar, ele leva adiante esse plano, ele para. Fala, não, ninguém me apoiou. Mas se você às vezes se fala, ó, eu não sou contra nem a favor, você é a favor da rebelião. Certo. Porque quando você fala que não é contra nem a favor, para o rebelde, você é a favor dele. Você está neutro, você está em cima do muro. E Deus não quer ninguém em cima do muro, Ele quer que a gente seja definido no nosso posicionamento. Verso 26, e falou a congregação dizendo, desviai-vos, peço, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os vossos pecados. Levantou-se, pois, ao redor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Eles estavam corajosos, né? Então disse o Senhor a Moisés, nisto conhecereis que o Senhor... Então disse Moisés, assim vocês nisto saberão. conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos. E que isso que não de partiu meu de mim. coração não procedem, não foi dele. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, morte normal, e se forem visitados como se visitam todos os homens, com a morte normal, né? Então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragarem tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Você veja bem que Coré, Datã e Abirão tiveram tempo para voltar atrás. Sim. Mas não quiseram. É. Resistiram. E o que eles não estavam entendendo, e muitas das vezes não entendem, é que antes de tudo isso acontecer, Moshe não queria esse trabalho, para começo de assunto. Ele não queria esse trabalho. O próprio Eterno chegou a se irar com ele. Falou, então tudo bem, então vamos fazer o seguinte, você vai ser como Deus e Arão como teu profeta. Então, eles não estavam entendendo que o Moshe Rabbeinu, ele representava literalmente o Eterno. Então, quando falavam mal das atitudes de Moshe ou daquilo que Moshe estava fazendo, eles estavam falando mal do Eterno e das atitudes que o Eterno estava tomando. Simplesmente, Moshe era um porta-voz da vontade divina. Mas chegou um momento que esse porta-voz foi obrigado a pedir ao Eterno, Eterno, para provar a estes que estão influenciando os demais, que foi o Senhor que me enviou, então permita que se fizer algo novo, se acontecer algum milagre, alguma coisa espantosa no meio desse povo, eles saibam que isso procede de ti e que isso não é de mim. Não é minha vontade, mas é a tua vontade. Aí vai discorrer o texto para ver a finalidade, né? O que aconteceu com essas pessoas ímpias. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, os 250, né? E a toda a sua fazenda. E eles, e tudo que era seu, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Então todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam, para que porventura também não nos trague a terra sobre nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso.
Os 250 que apoiaram Coré foram consumidos com fogo. Coré e os seus familiares sepultados vivos. Por quê? Porque interferiram no plano de Deus. Porque queriam bloquear. Provavelmente queria convocar o povo para voltar para o Egito, porque eles estavam insatisfeitos. Eles não tinham entrado na terra, eles não viam essa perspectiva. Então eles queriam talvez voltar para o Egito. Ou seja, eles queriam atrapalhar o andamento da obra de Deus. Interferir no plano. O plano de Deus era o quê? Tirar o povo do Egito e levar para a terra. E eles estavam se interpondo. E esses 14.700 príncipes, homens sábios, foram atrás de uma proposta dessa. E, obviamente, se deram mal. E interessante que nessa passagem me fez somente a memória, né, de que Moshe Rabbeinu fez uma proposta, vamos assim dizer, né, eterna, né, para provar que tu estás comigo, né, tal, e aconteceu todo esse evento. Lembro-me de Eliahu Hanavi, das quais profetas de Baal estavam querendo dizer que Baal era Deus e que ele não era um homem de Deus, né? E no evento do fogo, né, falou assim: se eu sou servo de Deus, se eu obedeço ao Eterno, então desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. E aquelas pessoas morriam na hora, porque ele fazia a vontade do Eterno. Não era ele o Eterno, mas era aprovado pelo Eterno. E o Eterno também desceu o fogo do céu e consumiu os falsos profetas de Baal. E Elias, sarcasticamente, vamos assim dizer, ela até dizia: grite mais alto. De repente os deuses de vocês não estão ouvindo. Fez uma cova entre aquela situação, colocou-se água e a água lambeu até a água, o fogo lambeu a água. Ou seja, ele tinha confiança que o seu chamado era um chamado divino e não material e dado pelos homens. Agora você veja, voltando aqui no texto, você veja o que aconteceu no versículo 41. Você viu que aquele povo viu tudo aquilo acontecer. Viu Coré, Datã e Abirão ser tragado pela terra, viu os 250 príncipes serem queimados com fogo. E no dia seguinte, olha só, mas no dia seguinte, verso 41, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Olha, quem é, meu Deus, como é que Moisés ia abrir a terra? Como? Coré, Datã e Abirão caindo no buraco com as suas famílias, naquela fenda, em seguida a terra fecha. Como é que Moisés ia fazer um negócio desse? Como é que Moisés ia fazer fogo queimar os 250 príncipes de Israel? Claro que não foi Moisés e Arão, mas o povo dizia o quê? Vós matastes o povo do Senhor. Vós quem? Moisés e Arão. E aconteceu o quê? Ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e eu a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. De novo, olha o papel de pastor, de zeloso. Humildade acima de tudo. Ele ainda tentou ajudar o povo, mesmo o povo sendo rebelde. No dia seguinte, gente, o povo se revolta. Não serviu de lição aquilo ali? Muitas vezes as pessoas são cegas, as pessoas não têm olhos para ver, não conseguem ver as coisas. No dia seguinte, Moisés intercede, e aí diz aqui: e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faze expiação por eles,
porque grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha ordenado, falado, e correu no meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Arão ali com o incensário. E os que morreram daquela praga foram 14.700. Pois é. Olha, tinha morrido 250 príncipes queimados, Arão e os seus aliados principais sepultados vivos, com seus familiares, e no dia seguinte, 14.700 do povo, que agiram cegamente, foram destruídos por causa de Coré, por uma praga. E isso porque Arão estava com o incensário lá, intercedendo, porque ia morrer mais gente. Aí a intercessão de Arão ainda conseguiu evitar que morresse toda a comunidade, mas foram 14.700 que não tiveram uma sabedoria para analisar a gravidade do caso, para se posicionar do lado de Moisés, do lado de Arão, do lado de Deus, e que foram atingidos pela praga. Nesse aspecto, Rabino Shai, tem várias coisas interessantes a ser abordadas sobre o incensário, né? Datã, Coré e Abirão queriam oferecer incenso, e estavam oferecendo, mas não foi aceito, porque a intenção do coração deles era má. Também, o incenso simboliza orações. Então, se tal pessoa não é um sacerdote que tenha unção divina, ele pode oferecer as suas orações ou queimar o seu incenso diariamente. Não faz efeito. Mas quando um sacerdote verdadeiro, que no caso de Arão, saiu com o incensário no meio do povo, esse incensário, entenda-se como o incenso, ou entenda-se como a oração de uma pessoa dessa, para a praga, ameniza as dores, transforma a vida das pessoas. A intercessão, né? A intercessão. É muito importante que nós, que temos a liderança, não nos posicionemos contra o povo. Mesmo o povo, muitas vezes, sendo rebeldes, a gente tem uma posição de tentar salvar esse povo. E foi esse amor, essa atitude pastoral, essa atitude de preocupação de Moisés e de Arão, que impediu que praticamente todo Israel fosse destruído ali. Moisés, ele é maravilhoso nesse aspecto. Tem pessoas que querem continuar vivendo, não querem morrer. Né? Não vou morrer, eu vou para o céu, eu vou para outro lugar, não quero morrer. Mas, de certa forma, Moisés permanece vivo em que aspecto? Ele foi um homem tão agraciado diante dos olhos de Deus, que a sua memória é lembrada em todas as parashot. Ele escreveu pela eternidade os seus atos de amor, atos de humildade. Ele preferiu que o seu nome fosse riscado do livro da vida, mas não queria que o Eterno castigasse o povo, mesmo o povo querendo o matar. E isso é a atitude de um homem, de um tzadik, de um verdadeiro homem de Deus. Não é à toa que o Yoshua disse que igual a Moshe Rabbeinu não existiu e não existe em Israel. Somente um maior do que ele. E aí eu tenho que dizer que é Yeshua, o nosso Mashiach. Eu comecei a aula de hoje falando com vocês sobre a escolha de Moshe. Olha, Deus é quem escolhe os seus líderes, é Ele. Deus é que chama, Deus é que seleciona. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, aqui nesse caso, que Deus escolhe Moisés para fazer aquele trabalho. O erro de Coré, Datã e Abirão foi desconsiderar isso. Desconsiderar quem chamou Moisés, quem estabeleceu Moisés para aquela missão. Isso Exatamente. Foi o erro deles. O primeiro erro é desconhecer o chamado e a autoridade que uma pessoa tem. Né? Então Deus chama Moisés. Né? Numa outra situação, você veja bem que Moisés então começa a montar ali, pela orientação divina,
a sua equipe. Né? Exatamente. Você tem Arão, que vem como profeta dele, o auxiliar dele, e você tem Josué também, que aparece liderando. Ele né? está sempre junto com Moshe, né? Sempre junto. Aí, mais tarde, veja bem, eu vou pontuar isso aqui para vocês entenderem. Mais tarde, já quando Moisés já está com o nosso povo no deserto, de repente Moisés estava julgando o povo. Está no capítulo 18, verso 13 de Êxodo. Isso é muito importante para nós entendermos por que aconteceu aquilo com Cora. Né? Você vê que Deus não vai mudar o plano dele. Por exemplo, quando Yeshua estabeleceu a nova aliança como mediador da nova aliança, qual foi a primeira coisa que Yeshua fez? Yeshua foi para o deserto, passou 40 dias no deserto, simbolizando os 40 anos também que Moshe passou. Né? Ele passou por aquela primeira prova. Depois ele vem e escolhe os 12. Ele procura João, ele passa pela Tevilá. Ele não precisava passar pela Tevilá, porque ele não tinha pecado, ele nunca pecou. Então, a Tevilá era para pecador. A Tevilá, ela veio como um sinal da aceitação de Mashiach. Todos aqueles que ouviam a prédica de João arrependiam-se dos seus pecados e eram batizados por João, eram imersos no nome de Yeshua, na pessoa de Yeshua. Então, toda aquela vida que eles tiveram lá atrás, em cumprimento da lei ou em desobediência à lei, foi justificada ali na pessoa de Yeshua. Sim. O próprio Yeshua falou que convinha cumprir toda a justiça. Sim. E a justiça era trazer os homens até Mashiach. Tá? A finalidade, o propósito da lei. Aí Yeshua, depois da sua Tevilá, ele monta a sua equipe. O próprio Yeshua montou uma equipe com 12 homens. O único homem que pisou em falso ali na equipe de Yeshua foi Judas Iscariotes, mas que foi trocado por um outro apóstolo. E mais tarde vem quem? Shaul Rachali, o apóstolo Paulo, que vem como, a gente vê mais ou menos parecido com Moshe, como um homem capaz, um homem que tinha trânsito, que tinha relacionamento com autoridades, era um cidadão romano, era um advogado, um homem formado aos pés de Gamaliel. Sim. Era um tzadik. Um rabino de grande proeminência. Então Paulo vem, crê em Yeshua também, recebe Yeshua, é batizado lá, como disse Ananias, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, mostrando que Paulo tinha necessidade também, lava os teus pecados invocando o nome dele, né? E na sequência Paulo é estabelecido como apóstolo dos gentios. E ele sai de Jerusalém e ele vai por todo o mundo habitado daquela época, levando a mensagem messiânica, primeiramente para os judeus, nas suas sinagogas, onde ele chegava. Como ele teve o primeiro lugar que ele procurava, era uma sinagoga. Ele teve em Éfeso, ele teve lá em Corinto, em vários lugares que ele teve. O primeiro lugar que ele ia era na sinagoga. As pessoas até perguntaram uma vez no Shiur, né? Mas ele não fazia reuniões nas praças? Fazia. Mas o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga. E lá dentro da sinagoga também, o Yaakov, não tinha só judeu. Tinha os gentios que faziam conversão. Exatamente. Os primeiros que tinham oportunidade de se converter eram os judeus e os gentios que viviam o processo de conversão. Dentro da sinagoga. Exatamente. Dali depois, sim, ele se estendia para fora, mas esse era o trabalho dele. Então, Yeshua monta também uma equipe. Exatamente. O Judas atrapalhou no meio, morreu e a obra continuou. Né? Então, Deus precisa... Isso aí é uma coisa importante, nós vamos ver aqui, que Moisés estava sozinho atendendo o povo ali, já no deserto, né? E o que aconteceu? Vamos ler a partir do 13. Êxodo 18, versículo 13. Estou. E aconteceu que, ao outro dia,
Moisés se assentou para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia, disse ao povo: que é isto que tu fazes ao povo? Desculpa. Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Isso aqui é um detalhe muito importante. A palavra de Deus fala que tem aqueles que têm o dom do ensino. Sim. No nosso povo, no povo de Israel, é por isso que você não vai ver nenhum judeu pregando por aí, na televisão, levando a palavra. Por quê? Porque dentro do povo de Israel se tem na mente que somente pode ensinar um rabino. Então, uma pessoa que não é rabino, que é um israelita, que é apenas um frequentador da sinagoga, ele conhece a Torá, porque ele é judeu, mas ele não ensina. Quando é para ensinar, pergunte ao rabino, procure o rabino. E esse povo então procurava Moisés. Quando tinha algum problema, esse povo vem a mim consultar a Deus. E aí continua no verso 16. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então, quando havia um problema, um negócio, um litígio, vinham a Moisés os dois, e Moisés, de acordo com os estatutos de Deus, as leis de Deus, decidia aquele caso. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, era muito trabalho, tu só não o podes fazer. Isso aqui é uma coisa muito importante para nós que estamos na liderança. Eu tenho que entender que eu não devo ser um líder isolado, sozinho, absoluto. Não. Não é bom. Não é bom que uma pessoa sozinha, como tem muitos hoje, e tem muitos aí na internet, muitos sábios da internet, que você entra lá, eu estou aprendendo com fulano. Aí você pergunta, mas quem que é o conselho dele, vamos dizer assim, na linguagem cristã, o ministério dele? Não, é só ele. É um risco, é um perigo muito grande quando você se envolve. Você não conhece essa pessoa, você não conhece a família dessa pessoa, você não conhece o testemunho dessa pessoa, você não conhece as obras dele. E você vai atrás. Num belo momento, você vai precisar de ajuda e não vai encontrar mais. Fora aqueles que estão aí oferecendo por dinheiro. Há pouco tempo atrás, uma senhora, que faz parte do nosso curso, ela estava querendo comprar Bíblia, comprar orientação para comprar uma Bíblia. Certo. Aí a gente deu as Bíblias que a gente recomenda para ela, né? Mas nesse íntere, ela encontrou um site de um suposto judeu místico, que crê em Yeshua. Engraçado é isso, hein? Um judeu místico que crê em Yeshua. E sabe o que ele estava vendendo? Ele estava vendendo um quadro. Um quadro, Certo. com uma figura mística. Mística. Oferecendo lá na internet, no YouTube, aquele quadro místico que ia mudar a vida da pessoa. Ela passou o link para mim, eu fui ver. 297 a 300 reais um quadro. Olha só, dava para ela comprar as duas versões da Bíblia, quem sabe a Torá e a Bíblia judaica. Ela comprou um quadro místico. Gente, como é que
tem gente enganando as pessoas. Então, não vá atrás de supostos líderes que atuam sozinhos. Você tem que tomar cuidado com isso. Então, Jetro e Trô fala para Moisés, ó, não é bom o que tu fazes. Né? Totalmente desfalecerás, assim tu como esse povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Uma pessoa só não. Eu conheço outros líderes aí que eram sozinhos. Eu os conheci e hoje não creio mais em Yeshua. Não tem um texto Por quê? que vai dizer... Porque eles parecem que se sentem donos, eles querem construir um império. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que está me assistindo aqui. Nós somos uma instituição, graças a Deus. Mas se existir um outro grupo, uma outra instituição, que esteja cumprindo a Torá acima de nós, melhor que nós, eu não tenho a menor dificuldade em procurar essa instituição. E, a princípio, eu vou dizer, vamos trabalhar juntos? Vamos trabalhar junto, vamos. Vamos, dá para nós juntar, unir as nossas forças, vamos Exatamente. sentar, vamos discutir o que nós podemos fazer para a gente trabalhar junto. Eu não tenho interesse em ter um império. Não, assina não, aqui não, deixa esse para lá. Não, eu sempre estendi a mão para quem está acima, para quem está abaixo de nós. Normalmente, para quem está abaixo, você não estende a mão. Né? Porque, teoricamente, essa pessoa não pode te agregar nada. Mas nós estendemos as mãos sempre para quem está abaixo de nós, no entendimento, no conhecimento, como para quem está acima. A gente tem recebido uns nãos daquelas pessoas que querem criar impérios. Aí, isso é problema de cada um. Mas nós temos que ter essa humildade. A obra é de Deus, a obra não é minha. É de Deus. E sobre o trabalhar sozinho, também outro aspecto, que tem um texto que vai dizer que na multidão de conselheiros há sabedoria. A segurança. A segurança, não é sabedoria, a segurança. Porque ter segurança naquilo que faz, naquilo que se prega, é muito importante. Moshe Rabbeinu tinha total segurança naquilo que ele anunciava. Porque as palavras que ele transmitia ao povo, em sua maioria, eram palavras que ele aprendeu do próprio Eterno. As leis, os mandamentos, Moshe Rabbeinu esteve de face a face com o Criador de todas as coisas. O que ele falava, não falava dele. Assim como Yeshua dizia, as palavras que eu vos estou dizendo, eu aprendi de meu pai. Então, era um ensinamento. Ele era rabino, sim, estudou. Ele era um rabino e muito conhecido, mas tinha certas particularidades que ele ouviu direto do pai. Porque ele era a Torá viva no nosso meio. E o nosso maior desejo é ensinar a você que nos acompanha e toda e qualquer pessoa que queira conhecer a verdade contida na Torá e nos profetas. Para que você aprendendo conosco, você vai propagar essas boas notícias, vai propagar essa nossa fé a demais pessoas. E isso não nos diminui, pelo contrário, nos promove. Porque vocês vão dizer, olha, eu aprendi com o Rabino Ishai. Ele me mostrou quem é o Deus de Israel. Isso, numa mentalidade mesquinha, não, se eu ensinar mais pessoas vão ter o conhecimento, e eu vou ser uma pessoa que vou sumir, eu vou ficar apagado. Não! Quem fez se propagar ainda mais o nome de Yeshua, quem foi? Foi os seus talmidim. Foram aqueles que estavam junto com Yeshua. Quanto mais pessoas tivermos no conhecimento da Torá, mais rapidamente faremos a nossa função sacerdotal. Aproximar essas pessoas ao Eterno nosso Deus. Continuando aqui então no capítulo 16, né, de 18 de Êxodo. Então, veja bem o que Jetro diz. Ouve agora, verso 19, ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva as tuas coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Ele não foi contra isso. Não. Mas agora ele dá o conselho. E tu
dentre o povo, Importante isso. procura homens capazes. Olha bem, quem que Jetro orienta? Jetro estava fazendo aquilo por Deus, é claro. Olha a orientação que ele dá para Moisés. Ele era o sogro de Moisés, era de mais idade que Moisés, era sacerdote, ainda que não fosse do nosso povo, mas era um líder religioso, né? Então veja o que ele fala. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus. Lembra que a gente falou que temente é o que obedece. Não é o que conhece, não, é o que obedece. Tem que conhecer primeiro, mas tem que obedecer. Homens de verdade, que aborreçam a avareza, o amor pelo dinheiro. Aqui vai dizer, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Está aí, né? Aí diz, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Olha, ele mandou montar então uma hierarquia. Ó, primeiro líderes de 1000. Então, calcula-se que o nosso povo eram 600.000 homens, fora mulheres e crianças. A Torá fala. Então, o que nós vamos ter? O que nós vamos ter? Nós vamos ter aí 600 líderes de 1000. 600, Moisés separou 600 líderes de 1000. 12.000 líderes. Aliás, 600 líderes de 1000, 6.000 líderes de 100. Para comandar 100 pessoas ou 100 famílias que fosse. É 600 líderes de 100. É 12.000 líderes de 50. Para comandar 50 pessoas, 50 famílias. E 60.000 líderes de 10. Moisés. É claro que, vamos dizer assim, como é que Moisés teria feito essa escolha? Bom, primeiramente, a escolha mais fácil para Moisés eram os líderes de 1000, que eram homens que com certeza já estavam ali comandando o povo naquela caminhada com ele. Então, ele escolhe ali 600 líderes de 1000. Aí ele pode ter pedido para esses líderes de 1000, olha, vocês vão escolher aí líderes homens capazes, de 100. homens tementes a Deus. Eu preciso de 6.000 líderes de 100. Então vocês vão selecionar aí, dentro do povo de Israel, 6.000 líderes de 100. E aí, esses líderes de 100 também teriam que selecionar, não é? Esses de 100, teriam que selecionar 12.000 líderes de 50. Bom, eu tenho condição de liderar 100, mas tem uma pessoa aqui que lidera 50, ele consegue liderar 50. E, finalmente, 60.000 líderes de 10. Montou aquela escala hierárquica que funcionava de que maneira? Verso 22. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Então, por exemplo, o líder de 10, Yaakov, o que comandava 10. Certo. Problema nos 10 ali ele resolvia. Resolvia, não precisa ir para Moisés. O líder de 50 resolvia. Aí, se esse líder de 10 não conseguisse resolver, puxa, não estou conseguindo. Ele ia para a próxima, para a primeira instância, que era o líder de 50. Então ele ia procurar o líder de 50 dele, que indicou ele, que escolheu ele, falou, estou com um problema lá, não consegui resolver. O líder de 50 era uma pessoa mais madura, uma pessoa que tinha mais capacidade. Tentava, vamos dizer que o líder de 50 resolvesse. Pronto, morreu ali. Não foi a Moisés. O líder de 10 não resolveu, passou por líder de 50, segunda instância, resolveu ali, não foi. Sim. Não chegou em Moisés, não chegou nem no líder de 100.
De 50 resolveu. E assim eles faziam. Problema que o líder de 50 não resolvia, levava para o líder de 100. O de 100 não resolveu. Que era, vamos dizer, a terceira instância. O líder de 100 não conseguia resolver, levava para o líder de 1000. A quarta instância. Se não conseguiu. O líder de 1000 não conseguia resolver, como teve caso que levaram para Moisés o problema. As filas de Soloferrate foi um caso que foi levado para Moshe, porque ele não sabia o que fazer. Exato. E foi consultar o Eterno. Ou seja, um líder também não sabe tudo. Não sabe. Ele tudo. tem as suas limitações, isso é muito importante, gente. Ó, muitas vezes você fala assim, puxa, eu tenho capacidade. Mas não é você que tem que ver a sua capacidade. É quem está acima de você que vai ver. Porque foi Moshe que escolheu. Na verdade, quando você entra no emprego, você é um cara capaz. Mas quem que vai avaliar a sua capacidade? Quem é que vai avaliar a capacidade? O seu chefe, o superior. seu chefe, o seu superior. Então, o que acontece? São pessoas que têm as suas limitações. Líder de 10, se você der 15 pessoas, 15 famílias para ele cuidar, ele vai ter problema. Porque a capacidade dele é para liderar 10 só. E até na parte da distribuição, fazer só um paralelo, né? Meu tio ele foi comandante do BCS aqui em Resende, na Escola da Academia das Agulhas Negras. Ele tinha 6.200 soldados sob o seu comando. Como que ele ia comandar 6.200 soldados? Então ele era o coronel, aí tinha o tenente-coronel, o major, o capitão, tal. Ele ia delegando as funções e esses, pelas suas hierarquias, iam comandando e distribuindo tudo. O que acontece? E os problemas mais graves de desligamento, problemas assim que a decisão final era dele, mas daí levava para ele decidir. Mas as demais decisões o sargento comandava, o capitão comandava e assim por diante. E é assim que funciona. Então isso aqui é uma coisa de Deus, gente. Uma coisa de Deus. Respeitar o nível de capacidade de cada um, não sobrecarregar um líder e aí ir distribuindo o trabalho. E os maiores problemas eram levados para os líderes de 1000, que se eles não resolvessem, entre eles discutissem, aí era passado para Moisés. E quando Moshe Rabbeinu também não tinha solução, o caso era muito difícil, ele levava para Deus e Deus dava a devida orientação. Então o que nós temos aqui? Nós temos hierarquia, há que se ter hierarquia, sem hierarquia não funciona, tudo depende de hierarquia. Por exemplo, uma família. Quem que está acima de uma família? É Deus. Deus criou a família. E dentro dessa Quem é o cabeça da família? O homem. O homem. Quem é a segunda pessoa depois do homem? A mulher. A mãe. Quem é a terceira pessoa depois do pai e da mãe? O filho mais velho. Exatamente. Embora que hoje isso não funcione na sociedade hoje, mas o filho mais velho. O filho mais velho antigamente tinha responsabilidade pelos filhos menores. Às vezes o pai e a mãe trabalhavam, iam para a roça. Tanto é que o primogênito, ele tinha uma herança maior, ele tinha privilégios. Porque tinha uma responsabilidade maior. Também. Maior. Então isso é por Deus. Uma empresa tem que ter hierarquia. Uma escola tem que ter hierarquia. Um governo municipal tem que ter hierarquia. Estadual tem que ter hierarquia. Um governo do país, nacional, tem que ter hierarquia. Né? Então, a hierarquia foi uma coisa estabelecida por Deus, mas tem que ser cada um na sua. Cada um fazendo o seu trabalho. Por isso que foi que Deus escolhe aquele povo ali. Agora, isso aí funcionou. Até que aparece essa rebelião, aparecem os espias, que fizeram coisa errada, que saíram do seu lugar, né, que não agiram como devia, que morreram. E aí vem depois o Cora fazendo essa loucura, levando 250 príncipes do nosso povo à morte, e depois, no dia seguinte, mais 14.700. Então, hierarquia. Eu quero frisar mais um ponto aqui, na questão de hierarquia. Quem escolhe, gente, é quem está no cargo lá de cima. É aquele que está, no caso era Moshe. Escolhe tu dentro do povo. O que Jetro falou para ele? Moisés, faz uma eleição aí. Foi isso que ele falou?
Moisés, porque qual que é o problema da eleição? A eleição, a pessoa vai ser escolhida porque é mais bonito, porque é mais rico, porque é mais educado. Não, não. Então, coube a Moisés a escolha. Escolhe tu. Jetro mandou, orientado por Deus, que Moisés escolhesse. Sim. Então, você tem a escolha. Uma equipe alinhada, uma equipe fiel, né? Escolhida, então, pelo líder, né? São verdadeiras instâncias que vão funcionar, não é? Quem é Moisés? Um homem escolhido por Deus. Claro que o líder maior, ele tem que ser comprovado, o chamado dele, o fruto dele, a família dele, a vida dele, a dedicação dele. É uma pessoa que cuida do rebanho, que se preocupa com o rebanho. É uma pessoa que tem um bom testemunho, que tem endereço certo, enfim, que tem uma vida, que tem um feedback, que tem um background, usando termos em inglês aí, que tem um passado, não é? Que garanta aquilo que ele é. Não é um mero curioso aí, esperto, que é um pouquinho mais esperto, que sai querendo dar uma de líder. É o que eu falei. Quantos de vocês, muitas vezes, que estão indo atrás disso, né? Até eu quero aproveitar para dizer, olha, quando você estiver estudando conosco, e você ler lá no Google, qualquer coisa lá, você não vem querer que a gente explique para você. Por que você está procurando lá fora? Você não está confiando em nós? Por que você está procurando lá fora explicações para aquilo que você pode pedir para nós? E outra coisa também que não é certo. Eu tenho o Yakov, que é o meu auxiliar aqui no caso do curso. Você perguntou para ele? Perguntou. Não vai perguntar para mim. A mesma coisa. Perguntou para o Yakov? Perguntou. Perguntou para mim primeiro? Não vai perguntar para o Yakov. A mesma coisa. Então você vai escolher. Se quiser perguntar para o Yakov, fica à vontade. E se quiser perguntar para mim, fica à vontade. Mas não pode ficar perguntando para um e outro. Ou entre vocês mesmo no curso, vocês ficarem perguntando um para o outro e dando resposta. Aí não adianta. O objetivo do nosso grupo, Shiur Talmidim Conversão, é daqueles que ensinam para aqueles que estão aprendendo. Não é para vocês, entre vocês, ficarem fazendo pergunta, tá? E outra coisa que eu quero aproveitar para dizer. Se você acha que nós somos confiáveis, que o ensinamento que nós trazemos são confiáveis, você fica conosco. Se você acha que é uma outra instituição messiânica, que tem judeus, que lá é confiável, fique à vontade para mudar para lá. O que não pode é ficar jogando nos dois times, aqui e lá. Porque falaram isso para mim? Não, aí não dá certo, né? A gente está aqui para ajudar aqueles que querem, aqueles que confiam, acreditam no nosso trabalho, tá? E voltando a falar, por exemplo, a questão, vamos supor aí, do batismo, né? Tem gente que foi batizado. Mas Paulo falou que é um só batismo. Verdadeiro. Certo, falou. Mas um batismo verdadeiro. Enquanto você... Ou às vezes não é que o batismo não é verdadeiro. Às vezes você foi batizado estando desobedecendo a Torá. Um só Mashiach. O batismo foi feito em nome de Yeshua, mas rebanho. você estava transgredindo a Torá, meu filho. Se Deus quiser, na nossa próxima aula, a gente quer falar um pouco sobre as festas judaicas. Exatamente. Sobre os Yamim Tovim, os dias que não se pode trabalhar. Exatamente. Nessas festas. A gente quer esclarecer isso aí. Se você ainda está transgredindo uma festa dessa, ou ainda está transgredindo o Shabat, ou ainda está transgredindo um outro preceito da Torá, você não está preparado para ser batizado, para ser imerso. Porque a imersão é para perdão ou remissão de pecados. Você ainda está pecando, foi imerso para quê? O que adianta eu pegar uma pessoa suja, eu enfio ele na água, quando eu tiro ele de lá, ele enfia a mão na lama de novo e se suja de novo. Exatamente. Então não tem valor nenhum. Então você também tem que procurar ter essa consciência. Eu não estou cumprindo a Torá ainda. E a cada passo que você der, se você já está cumprindo a Torá, tudo direitinho, está guardando os feriados judaicos, está comendo
se come carne, está comendo carne kosher, não está comendo carne treif ou carne imunda, Revelar. enfim, praticando a pureza familiar, enfim, você pode se batizar e deve. Você não deve ficar esperando. Às vezes eu me surpreendo de pessoa que fala, já estou há 3 anos no curso de conversão. Meu Deus, 3 anos, você não está querendo salvação. Porque não precisa todo esse tempo. Depende de cada um, mas a pessoa fica correndo risco. Normalmente, isso está até em ata, né, no nosso estatuto de comunidade, que a gente pede 1 ano. Porque 1 ano de ciclo judaico, você vai passar pelas festas, pelos todos os dias festivos, você vai passar por toda a parte litúrgica de ensinamento, então pelo menos 1 ano. Há pessoas que podem ser batizadas até com menos tempo, pode, depende da avaliação, depende da conversa. Agora, 3 anos fazendo curso de conversão, ou nos acompanhando... Aí está fora, né? Aí está fora, aí você tem que apressar-se para receber as bênçãos do Eterno. Veja bem, uma coisa importante... E o risco de perder a salvação, é muito grande. Se você não é imerso em Yeshua, você não está... Os seus pecados não estão perdoados, você não está remido, você não está pronto. Então a Tevilá é que vai garantir a remissão dos seus pecados. Bom, agora você está remido. Mas se eu cometo algum pecado, você tem o sumo sacerdote Yeshua, no qual você foi imerso. Porque se nós batizamos uma pessoa que está despreparada, não está apta ainda cumprindo todos os mandamentos, nós colocamos você em maldição. Porque a gente faz a Tevilá e você vai continuar transgredindo aquele mandamento, eu coloco você em maldição. Porque se você cumpre os mandamentos de Deus, as bênçãos vão correr atrás de você. Agora, se você tem o batismo, faz a circuncisão, todo o procedimento e volta a cometer coisas erradas, a maldição te acompanhará. Então, são coisas importantes. Primeiramente, a gente não pode apressar o seu batismo, mas também não pode deixar você ficar perdendo tempo. Então, normalmente é 1 ano, mas pode ser antes? Pode. Se você, por exemplo, quem vai determinar isso aí é você. Se você está cumprindo tudo direitinho, já tem um conhecimento suficiente, é avaliado por um Beit Din que fala, não, ele tá tudo certo. Exatamente. Você pode ser batizado. E já continua, mesmo que não tenha a sinagoga na tua cidade, no teu país, se você mora fora do Brasil, você pode ser batizado. Você pode ser imerso e já garantir que espiritualmente a tua salvação tá segura. Tá? Sim, exatamente. Talvez você não venha para a nossa congregação, talvez você seja um judeu, um israelita que tenha que permanecer na sua sinagoga, não importa, desde que você esteja abraçado com a nova aliança. Deixa eu até fazer um paralelo, excepcionalmente. As pessoas me perguntam às vezes, existem judeus ortodoxos, rabinos que creem em Yeshua? Sim, e muitos. Só que dentro das suas comunidades, eles não declaram publicamente, abertamente, que creem em Yeshua como Mashiach. E permanecem lá. Porque para o judeu, o que lhes falta é entender que Mashiach já veio. Que a Brit Hadashah, a nova aliança, já é existente. E eles precisam aceitar Mashiach. As demais coisas, eles já praticam, muitas, desde berço. Diferente do meu caso, do seu caso. Estávamos afastados da comunidade de Israel, sem as alianças do Eterno. Fomos enxertados na boa oliveira, que é Israel. Temos o testemunho de Yeshua HaMashiach, o Ruach HaKodesh está sobre nós. É uma situação diferente, mas para o judeu natural, não. Ele precisa aceitar Mashiach. Yeshua, como Mashiach. Porque Mashiach, também dentro do judaísmo, existem vários Mashiach em sua geração. Mas não, existe um Mashiach, Yeshua. Exatamente, né? A diferença do nosso Mashiach, de Yeshua, nosso Mashiach judeu, é que ele morreu e ressuscitou dos mortos. E ascendeu ao céu, subiu, e está assentado à direita do Pai como nosso sumo sacerdote. E virá para estabelecer o seu reino. Essa é a diferença do nosso Mashiach. Ensinou a Torá, cumpriu as Escrituras, como filho do homem, como servo sofredor, e volta agora como rei, como o filho Mashiach ben Davi, para reinar. Essa é a diferença. E fica uma proposta, reforçando o seu convite, eu desejo que vocês sejam como os bereanos.
de coração, eu desejo que vocês sejam como os bereanos. Tem o curso aqui, tem o curso de profecias que estamos fazendo, tem o shiur conversão que estamos aprendendo com o Rabino Ishai. Se algo que nós estamos ensinando está desconforme a Torá, os profetas, a Brit e Hadashah, então faz o seguinte, seja como os bereanos, confira aí na sua escritura e entre em contato conosco, porque nós queremos cumprir a Torá de uma forma mais plena e muito melhor se nós conseguirmos. Então, de repente, a gente pode estar observando de uma ótica, de um panorama diferente, então, por favor, faça como Paulo, que foi lhes pregar o que estava escrito, não existia nem Brit Hadashah, na Torá e nos profetas, e eles encontraram Mashiach. Tá? Então, fica a dica, tá bom? Seja como os bereanos e entre em contato conosco, caso você ache que nós estamos falando-lhes alguma coisa errada, tá? Segundo o que está escrito nas Escrituras. E eu quero mais uma vez deixar claro, se você confia em nós, continua no curso, né? Tem muita gente que sai do grupo. Olha, quem sai do grupo, eu não sei por que sai. Ah, o meu celular está cheio. Tira os outros grupos que não interessa. Agora você vai tirar justamente o curso. E quem sai do grupo passa a ser desinformado. Porque a maioria das informações do curso eu vou dar dentro do grupo do WhatsApp. É lá que nós vamos postar os estudos. Postamos agora os 613 mandamentos. Postamos que ninguém vai morar no céu. Então nós estamos colocando estudos no grupo. Saiu do grupo, não tem mais acesso a esse material. Né? Bom, continuando então o nosso tema, a Parashá que nós estamos estudando, a porção da Torá que nós estamos estudando, é a de Cora, de Coré. O que nós vemos aqui? Eu coloquei essa questão hierárquica para mostrar para vocês por que Coré se levantou contra Deus. Ele se levantou contra um homem que foi chamado, escolhido por Deus, e Deus agiu em defesa de Moisés. Por exemplo, quando Deus manda escolher aqueles 70 profetas... Isso é uma coisa muito interessante. Nós já estudamos isso aí agora recentemente. Ele falou que Deus colocaria o espírito de Moisés sobre os homens que iriam profetizar. Por que ele usa esse termo? Colocarei o espírito que está sobre ti. Deus podia ter dito, Moisés, reúne 70 anciãos e eu vou derramar do meu espírito eu vou sobre derramar eles. do meu espírito sobre eles. Não, eu vou dar do teu espírito. Isso significa uma passagem de autoridade de Moisés, que esses 70 profetas e os 2 a mais que surgiu depois, eles deveriam estar reconhecendo a liderança de Moshe. O espírito quer dizer a ideia, os propósitos, os objetivos e o poder que estava em Moisés queria passar para eles. E o outro aspecto, além do aspecto da liderança, é que Moshe Rabbeinu tinha um espírito excelente. Um espírito que agradava o Eterno, porque ele tomava posições, ele era humilde. Então, tirar também do espírito de Moshe e compartilhar com os demais, é que os outros falariam ao povo palavras concernentes àquilo que Moshe fazia. Tinham o mesmo espírito, estavam na mesma unidade, coligados no mesmo espírito, no mesmo sentimento de Moshe Rabbeinu. Além da autoridade, o espírito de Moshe é um espírito excelente, um espírito a qual agradava o Eterno. Decidiu também, por esse motivo, o Eterno tirar dele e repartir com os demais. E Moshe perdeu alguma coisa repartindo do espírito dele? Não. Nada. É como uma vela que você transporta aquela luz para outras, mas aquela vela ela não perde a sua chama e nem o seu brilho. Né? Bom, nós temos aí então uma prova de que Deus respeita Moisés como homem escolhido por ele e respeita que haja, no meio cristão hoje se fala que tem que ter a cobertura de alguém, a cobertura espiritual. Há pouco tempo um líder messiânico falou para mim, eu quero a sua cobertura espiritual. Está errado? Não, está certo. Está certo, tem que ter mesmo, tem que ter uma liderança que oriente, que prove que aquilo é certo. E aquelas partes que estão submissas a essa autoridade, por exemplo, Josué. Josué sempre foi submisso a Moisés. Você não encontra em lugar nenhum Josué se revoltando contra Moisés, Josué falando contra Moisés, não. Josué maldizendo Moisés, não. E quando Moshe morre lá no Monte Nebo, antes Moshe
coloca as mãos sobre Josué e passa para Josué o comando. Olha como é que ele respeitava Moshe. Ele recebeu a imposição de mãos de Moshe para continuar como líder. E, né, naquele momento, Josué podia comandar, porque já tinha recebido, mas o que ele fez? Ele não quis comandar nada, dar nenhuma ordem, enquanto Moshe era vivo. Isso é maravilhoso, isso é uma umidade tremenda. É uma coisa que tem que ser entendida, que no ponto de vista bíblico, um líder encerra o ministério dele, ou ele morre, ou ele é transferido. Por exemplo, Moisés morreu, né? Moisés nunca teve inveja de Josué, não, viu, gente? Se alguém pensa isso é uma mentira, isso é uma inverdade. Moisés respeitava a vontade do Altíssimo. Então, quando Elias passa também o cajado, passa para Eliseu, Eliseu pede, Elias falou, pede o que você quer. Eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Porque o Eliseu sabia que o Elias ia ser retirado de cena. Perguntavam para ele, é hoje que o teu senhor vai ser tomado por sobre a tua cabeça? Aí perguntou para ele o que ele queria, e falou, não, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Por que Eliseu não falou, eu quero uma porção dobrada do Espírito de Deus em cima de mim? Não, do teu. Porque ele ia continuar o trabalho de Moshe. E quando ele entra na terra prometida, aliás, eu estou misturando. E no caso, Elias é arrebatado num carro de fogo, não para o céu. Pode solicitar o estudo onde estão Moisés e Elias, nós temos, vamos mandar para vocês. Não é nem pelo carro, tá? É pelo redemoinho. Ó, ele foi num redemoinho. Passa o carro, o redemoinho leva ele. E ele é transportado para uma montanha. Ele é transladado. Você sabe por que ele é transportado para uma montanha? Porque quando os discípulos de Eliseu foram procurar por Elias, eles não olharam para o céu, olharam para a montanha. E depois vem a carta, né? Não é? Então ele é arrebatado, mas é deslocado. Ele sai de cena. 10 anos depois, ele manda uma carta para o rei. Prova que ele não tinha ido para o céu, não. Ele estava vivo num outro lugar. Ele manda uma carta para o rei de Israel, ou de Judá, não me lembro agora no momento, mas que está nesse nosso estudo também. Manda uma carta 10 anos depois. Então ele não estava no céu, não tem correio do céu para a terra. Então, ele foi tirado dali para outro lugar. Moisés morreu, ele foi tirado, Yeshua morreu, ressuscitou, quando passa o comando para os seus Shalirim. Então, há sempre uma transmissão do cargo de um para o outro, mas esse primeiro que tem o cargo, ele sai de cena para que o outro ocupe a posição dele, se for um cargo desse de liderança maior, né? E Josué, ele recebe o cargo de Moshe Rabbeinu. Quando ele entra na terra prometida já, ele só fala bem de Moshe. Não, inclusive, ele chama Moshe de o servo do Senhor. Inclusive ele está triste, porque perdeu alguém que amava. O Eterno tem que dizer assim, anima-te, Josué, meu servo Moshe é morto, mas você vai continuar essa missão. Né? Você foi escolhido para isso, você tem a unção sobre você. E interessante que os sábios, disse isso há poucos dias, mas os sábios dizem que o final do livro de Devarim é escrito por quem? Por Yehoshua. Não foi Moshe que terminou de escrever, foi Yehoshua. E ele diz o quê? Não houve em Israel um profeta igual a Moshe. Então, esse respeito é muito bom. Lembremos então que quando Miriam e Arão falam contra Moshe por causa do casamento dele com a mulher cuxita, Deus sai em defesa de Moisés e fala, olha, não fale contra ele, porque nunca teve um profeta como ele, com quem eu falasse cara a cara. Vocês acham que Moshe, o que ele está fazendo, não tem o meu apoio? Vocês acham? É isso que as pessoas deveriam questionar. Antes de falar mal do Moshe, perguntar, será que Deus não está sabendo do casamento dele? Será que a gente não está entrando numa área que a gente não sabe o que é? E foi o que aconteceu com Miriam, né? Pegou 7 dias de lepra. Podiam ter perguntado para ele como irmãos, né, Moshe, você pode explicar para nós o porquê que você está... Não que a gente tenha que saber o que está acontecendo, nós não temos, mas é que nós somos teus irmãos, nós te amamos e gostaríamos de saber se essa sua decisão, se você acha que é uma decisão boa, de repente Moshe ia dizer para eles, olha, veja bem, a situação é essa e tal. Deus também fala conosco. Fala, peraí,
Com vocês eu falo porções, mas com ele eu falo de face a face. Viu, Coré, Datã e Abirão? Esse negócio da congregação cessante é o seguinte, tudo bem, vocês são príncipes, vocês lideram, vocês são bem vistos pelo povo, quem vocês tá, ok, mas é com ele que eu me reporto de face a face, não com vocês. Exato. É sempre, gente, analisar quem tem um chamado de Deus, analisar o trabalho realizado, os frutos desse trabalho, analisar a vida, o testemunho dessa pessoa, enfim, antes de julgar, tá? Analisar isso tudo. Olha, eu quero ler um texto aqui em Romanos 16, 17, onde Paulo dá um conselho. Oxalá naquele tempo, se aqueles 14.700 que morreram da praga, que falaram que Moisés matou Coré, que não tiveram a percepção de ver que era Deus que estava agindo, se eles tivessem seguido uma palavra dessa que Paulo fala aqui, eles não teriam caído naquela. Romanos 16, 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Olha aí, rogo-vos, irmãos, na minha versão aqui, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Olha o Coré, Datã e Abirão, dividindo o povo. Em desacordo com o que aprendeste, desacordo com Moisés. Afastai-vos deles. Esse é o conselho. Com quem que nós vamos estar junto? Com quem trabalha pela unidade. 1 Coríntios 1,10. Vamos ver o que está escrito. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que faleis todos a mesma coisa. Ao princípio da unidade, a gente falar a mesma coisa. Procurar pensar igual. Sim, exatamente. Porque isso mostra essa União. unidade, a unidade intelectual e a unidade de espírito. O mesmo espírito de Moshe compartilhado em 70. Exatamente. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que faleis todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais unidos, num só pensamento. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Isso aqui está em 1 Coríntios 1, verso 10. Verso 11. Agora. Vamos ler o 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Pedro, e eu de Yeshua. Acaso está Yeshua dividido? Foi Shaul, foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Veja bem uma coisa, a divisão ali era por preferências de líderes. Gente, Paulo fala o quê? Olha, foi Paulo, fui eu que fui crucificado por vocês? Para você dizer que são de Paulo? Ou foi Yeshua? Então, o que Paulo quis dizer? Nós somos servos, nós somos meios, nós somos instrumentos pelos quais vocês creram. Mas eu não sou, eu sou humano. Mas o corpo é de Mashiach. O corpo é de Mashiach. Olha o que diz Filipenses 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então vamos notar aqueles que promovem divisões. E o que Paulo fala? Desviai-vos deles. Está aqui, ó. Afastai-vos deles. E no versículo 3 de Filipenses fala uma coisa muito importante. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Aí, né? Isso vale, lógico, por uma questão de nível de Kehilá, né? Mas também um líder considerar o outro superior a ele mesmo é importante.
também é interessante, ainda que não seja. Se o líder de 50 for humilde para com o líder de 10, ele vai ter mais apreço ainda pelo líder de 10. Não menos apreço. Não que ele perca a autoridade, mas o comportamento dele é um comportamento humilde, é um comportamento desejável por muitas pessoas. Olha um versículo interessante, Judas 1,19. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm orua. Quem promove divisão, 19, não tem o Espírito, gente. Volta a dizer, trabalhar em equipe, em grupo, com um conselho. Provérbios 11,14, não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, há segurança. Eu não sou um franco atirador da internet, um avulso. Não, nós temos um conselho de líderes que discutimos juntos, que analisamos juntos, que oramos juntos, que estudamos juntos. Na multidão de conselheiros há segurança. Isso é uma coisa que se todo mundo procurasse, quem é o seu conselho, quem faz parte do seu conselho, vocês já iam eliminar um monte de gente que está aí, muitas vezes agindo como mercenário. Yeshua disse, o mercenário, aquele que não é pastor, ele parece com o pastor, mas na hora que ele vê vir o lobo, o perigo, ele foge e deixa as ovelhas na mão do lobo. Foge. Ou seja, você pode perder a tua salvação porque você confiou em qualquer um. Quantos movimentos se levantaram e caíram por causa desse detalhe? Desse grande detalhe, não é nem um detalhe, né? Desse grande erro. Promovem-se, fazem suas teologias, suas filosofias, arrebanham o povo, aí muitas vezes são fraudulentos, são mercenários, e por uma questão ou outra são perseguidos, e daí eles fogem. E qual o compromisso que ele tem com as pessoas, com as ovelhas? Nenhum, porque estavam atrás da gordura e da lã das ovelhas. Ou seja, não é errado, com isso não estou querendo dizer que é errado você devolver os dízimos, não é nem entregar os dízimos, tá? Não, isso não é errado. É errado da parte deles fazer disso para convosco o comércio. As pessoas que entregam também dízimos, a pessoa que entrega o dízimo, entrega achando que está entregando para Deus. Não é verdade? Sim, ele acha que está entregando para Deus. E não está. Você está entregando o dízimo, é como se você estivesse pagando uma conta de luz para o pipoqueiro lá da esquina. Olha, eu vim pagar a conta de luz, chega no pipoqueiro, quanto que é? R$150, está paga a sua conta, está assinado aqui. Aí uns dias vem e corta sua luz, porque você pagou no lugar errado. Então tem que se ter muito cuidado. Dar o dízimo, tudo bem, está certo, mas dar o dízimo no lugar errado é a mesma coisa que não dar. A quem entregar? Né? Não, aí é a mesma coisa que não ter dado. Deixa eu ler mais uns versículos, por causa do nosso horário aqui. Nós já estamos aqui quase finalizando nosso programa. Olha, Provérbios 15:22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Mais um texto aqui que Yeshua fala, ó. Yeshua, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quando a gente trabalha para dividir, a gente trabalha para destruir. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E muito importante, gente, nós que temos um chamado de Deus, vocês devem nos avaliar pelo nosso testemunho. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu não posso ter mau testemunho. A minha vida tem que ser uma carta aberta. Não é? E mais, e disse-lhe Yeshua, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. Então, se eu tenho um chamado de Deus, mas eu olho para trás, eu não sirvo para o reino de Deus. Foi Yeshua que falou. É porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, e sim a quem o Senhor louva. Não dando nós motivo nenhum de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja
censurado. Olha, saiba fazer sua escolha. Veja quem você está seguindo. Há um conselho, são pessoas íntegras, irrepreensíveis, pessoas que não transgridem a palavra de Deus. Tem um conselho por trás, tem uma obra atrás que mostre o seu trabalho. Não confie em qualquer um. E se você confia em nós, nós agradecemos a Deus e esperamos estar com você na nossa próxima aula. E agora sua despedida. Shalom a todos aqueles que nos acompanham. Quero dar um testemunho rapidamente. Há 4 anos eu estou dentro da congregação israelita e eu não sou uma pessoa de não fazer análise ou avaliações onde ingressei num trabalho profissional. Quanto mais naquilo que é concernente à minha salvação. Então estou dentro da comunidade porque acredito no trabalho dos líderes. Eles passam confiabilidade no processo de techuvá e no processo da vida que eles tiveram. As mensagens que são expostas para nós, aos meus ouvidos, isso me fez crescer como pessoa, como ser humano, como um discípulo do Mashiach, né? Eu digo Rav Yeshua como Abin Yeshua, né? De Yeshua como Mashiach. Então, quando as pessoas descredibilizam a instituição, quer queira, quer não, me descredibilizam também. E eu dou graças a Deus, porque eu sou sincero nesse meu propósito de trabalhar em prol da propagação da Torá e dos profetas ao mundo. E eu espero que você continue fazendo parte desse propósito, juntamente comigo, juntamente conosco. Tá? Tendo não somente o Rabino Shai, como os demais líderes da nossa instituição, como os sábios do nosso povo. Porque os sábios não são aqueles que detêm vários conhecimentos, mas aqueles que detêm os conhecimentos não somente necessários, mas principalmente embasados na Torá, nos profetas e na Brit Hadashah. Shalom, shalom, um grande abraço a todos. Queremos reforçar o nosso convite para você divulgar o nosso curso, o nosso shiur. Também nós temos aí já em andamento o curso de profecias, né? As profecias da Bíblia, não. A palavra dos profetas. Palavra dos profetas, isso. É isso aí. Já está sendo ministrado esse curso que você pode e deve fazer junto com este, que você vai somar. Assistir os nossos serviços ao vivo, sexta-feira à noite, Kabbalat Shabbat, sábado de manhã, a parte litúrgica, o Shaharit, depois a exposição da Torá. À tarde também nós temos a adoração a Deus, o Halel e a Havdalah. E participar conosco. O curso de profecias é ministrado aos domingos às 10 horas da manhã. Nós esperamos você, contar com você, com a sua presença. Que o Eterno vos abençoe. Shalom para todos.